Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, uma breve apresentação da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte gótica, né? A gente sabe que a arte gótica ela acontece no período da Idade Média, então acaba acontecendo uma crise muito grande na economia, né? Na questão social daquele momento, e a igreja consegue se afirmar, está bastante fortalecida nesse momento, então ela que é a grande detentora da arte nesse momento. Então tudo está bastante relacionado às questões religiosas. Então quando a gente vê uma igreja, que a gente fala do gótico, que a gente fala dessas formas da janela ogival, que é aquela volta, né, com o biquinho em cima, a gente está falando de uma arte onde que a gente está muito representada pela questão da igreja e dessa questão aí então do Deus, né, um Deus único, né, onde que a igreja prega, e a gente vai então encontrar muita arte totalmente direcionada a temas religiosos, a temas, a gente diria até que a arte era um pouco pedagógica, né? A igreja tinha essa intenção de ensinar através das imagens, né? Esses ensinamentos religiosos através da arte, das pinturas, dos vitrais, da própria arquitetura, da música e de tudo mais. Então eu espero que você goste dessa aula. Ela é simples, mas eu acho que vai ser bem interessante a gente aprender um pouquinho mais sobre a arte, essa arte tão bonita em toda a sua também essência, que é a arte gótica. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje a gente vai para mais uma aulinha, né, sobre a história da arte. Hoje nós vamos falar sobre a arte medieval, a arte gótica, né, que ela tem como base na Europa entre o século 7 e o século 9 depois de Cristo. Então é uma arte que está acontecendo ao meio de uma mudança econômica e social nesse período na Europa. As pessoas estão saindo do interior e indo para a cidade, né? Isso enquanto história do momento. E na arte, a mudança que começa a acontecer também é no suporte onde que se pinta, né? Então os pintores param de pintar nas paredes e começam a se buscar outros suportes para a pintura, e o que seria a madeira na época, né? E também a arte aí, ela é composta de uma arte pedagógica, uma arte onde que a igreja ou os grandes senhores, eles encomendam para os pintores pintar imagens que eles gostariam que as pessoas fizessem uma leitura e que aprendessem através das imagens. Porque, como vocês já sabem, a grande maioria da população na época não sabia a escrita, né? Não sabiam ler e escrever. Então a arte tinha muito esse cunho de ensinar, de falar, né? Então as pessoas aprendiam através das ilustrações das imagens, o que era certo, né, entre aspas, e o que era errado, segundo a igreja.
Então, muitas igrejas começam a adotar esses painéis dentro das igrejas, né? A pintura de imagens de santos, os senhores que tinham possibilidades financeiras também encomendavam muitas pinturas para os artistas. Essas pinturas geralmente retratavam muito cenas mais levadas mesmo a questões de cunhos religiosos. Essa seria um pouquinho da arte gótica. E aí a gente também começa com a parte da arquitetura, que a gente hoje conhece um pouquinho mais, né, dessa arte gótica, que também vem um pouco para a escultura. Então, aqui na nossa cidade a gente tem uma igreja que ela que ela lembra um pouquinho do modelo gótico. E a gente vai ver essa arte perpetuar por muito tempo, porque é uma arte que ela traz bastante questões nos modelos e que ela traz e que ela fala bastante. Olá, meus queridos, tudo bem? Então agora vamos para a nossa aula prática, né, do fazer artístico da arte medieval ou gótica, que a gente aprendeu um pouquinho mais. Então, como eu havia falado na aula para vocês, na parte teórica, onde que surge muito das questões das igrejas, dos estilos, né, desse estilo gótico. E nessas igrejas surgem muitos vitrais. Se vocês olharem nesse desenho aqui, eu trouxe o desenho de uma igreja, onde que é aqueles vitrais que a gente vê nas janelas das igrejas, que aquele vidro que é transparente e que ele tem muitas cores, o azul, o vermelho, o amarelo, tem muitas cores. E isso tudo tinha um porquê, não era feito assim, sem nenhum sentido. Então, a grande ideia era que entrasse luz através, né, desses vidros, e aí então se causava dentro da igreja uma iluminação, e ficava muito bonito, como se fosse algo vindo de cima, né, dos céus, né, do divino. Então, aqui, para nossa aula de hoje, eu trouxe um desenho que eu já fiz o desenho, tá? São só contornos. E também já passei a cola tenaz. Vocês podem olhar aqui, já tem a cola tenaz, conforme a gente fez no outro dia. Então, essa cola, a gente traz ela sobre as linhas e a gente vai fazer o quê? Um vitral. Na verdade, para fazer esse vitral, a gente tem duas possibilidades também. Tanto pode ser com pintura, com tinta guache ou com lápis de cor. Eu vou trazer um pouquinho aqui de pintura, então a partir dessa... Então a gente vai usar esses quadrados para que a gente consiga fazer digamos assim, os espaços da nossa arte, né? Onde que a gente vai pintar. E aí, esses quadradinhos, a gente pode pintar de várias e várias cores, muitas cores que vocês queiram. Pode pintar de verde, azul, amarelo, enfim, as cores que vocês gostam, as cores que vocês têm preferência. Essas cores todas são possíveis pintar. E ela vai ficar muito bonita depois de pronto, porque aí a gente tem toda uma mescla de cores, né? As cores vão ser chapadas, né? Quando eu digo chapadas, são cores só cor, né? No caso, o vermelho, ou o amarelo, ou o azul. A gente não vai fazer degradês de cor. O degradê a gente vai deixar para fazer em outra aula. Então, essas cores aqui são sempre elas a cor pura, né? Para que vocês consigam realçar e fazer essas diferentes cores. Agora aqui eu vou pegar um lápis de cor para a gente continuar. Mas eu aconselho, quando vocês for fazer, ou vocês usam só a tinta, ou vocês usam só um lápis de cor. Pode usar o lápis de cor, que vai ficar bem legal também.
E aqui eu vou pintar eu não vou pintar todos os quadrinhos, porque senão a gente vai demorar muito tempo. E a ideia é só mostrar para depois vocês fazerem, né? Então vai ficar um vitral bem legal. A gente pode, quando a gente pega uma cor, a gente pode ir em vários espaços diferentes, preenchendo. Aí depois a gente pode pegar aqui uma outra cor que fique legal também e preenchendo esses espaços. E assim, a gente vai pintar, no caso, as figuras centrais aqui, mas a ideia é de pintar todo o vitral, é de preencher todos os espaços mesmo. Que é isso que vai deixar o nosso desenho bem colorido, bem bonito, tá? Então aqui vocês podem, não se preocupem com a cor que vocês vão usar para cada elemento. Cada um tem as cores de preferência, cada um pode usar as cores que tiver vontade. Não quer dizer que o papagaio de vocês seja um papagaio rosa, amarelo, vermelho. Nesse caso aqui eu tô fazendo bem colorido. Mas sempre usando as cores que vocês gostam, né? Que vocês têm uma preferência. Então a gente tem muitas possibilidades no lápis de cor, pode usar todas as cores que vocês assim desejarem. E também lembrando sempre, né, a gente usa a cor, o lápis de cor, principalmente quando a gente está usando ele, sempre no mesmo sentido, né? Que a professora lá, logo que a gente começa a desenhar, pintar na escola, que a professora já fala pra gente. Sempre usar o lápis de cor no mesmo sentido. Se a gente prefere usar ele na vertical, usa sempre na vertical. Caso a gente prefira usar ele na horizontal, que seria talvez até um pouco mais correto determinados desenhos, a gente usa na horizontal. Então, o que no caso ficar melhor na forma do desenho que a gente está fazendo. É bem importante para que fique uma pintura bem parelhinha, né? Que fique uma pintura bonita depois no nosso vitral. Então aqui eu só vou terminar esse restinho aqui do desenho, mas aí vocês vão ter toda a aula pra gente estar fazer algo bem bonito, que vocês vão gostar. Lembrando mais uma vez, fazer no caderno de desenho de vocês, para que depois eu possa estar olhando e assim, falando com vocês, olhando a criação de vocês, né? De repente dar alguma dica, se vocês tiverem dúvida. Mas assim, no intuito que vocês aprendam a fazer várias técnicas diferentes, né? De desenho e de pintura. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá a parte da nossa pintura já feita, do nosso vitral. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar para mim depois, que eu vou estar esclarecendo ou tirando as dúvidas de vocês, ok? Beijo grande e que vocês aproveitem as nossas aulas.